Muito bom dia, saúdo a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje, quinta-feira, 17 de dezembro de 2020. Muito bom sabermos que Deus ele cuida de nós, temos essa certeza no coração, algo que nada pode alterar, somente o Senhor cuida e nós temos essa alegria muito grande, essa confiança, segurança. Por isso nós somos submissos àquilo que Ele é, àquilo que Ele faz. Nessa manhã, quero convidar você a continuar vendo o Salmo 123. Salmo 123, quando nós encontramos ali sobre a submissão espiritual. E o texto nosso hoje, os versículos, melhor dizendo assim, desse salmo, nós encontramos ali o versículo de número 3 e o versículo 4, que queremos trabalhar hoje, talvez encerrando a meditação nesse salmo, essa devocional tão rica sobre submissão espiritual dentro da palavra de Deus. E assim então, eu quero convidar você a lermos. Texto bíblico, eu vou ler o salmo todo, são apenas 4 versículos para reforçarmos em nossa mente, não é? O texto diz assim: Tu que habitas nos céus, a ti elevo meus olhos. Assim como os olhos dos servos atentam para a mão de seu senhor e os olhos da serva para a mão de sua senhora, também nossos olhos estão atentos ao Senhor, nosso Deus, até que ele se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, pois estamos fartos de tanto desprezo. Estamos cansados de tanta zombaria dos arrogantes e do desprezo dos soberbos. Assim, então, temos esse texto bíblico, temos a palavra do Senhor no nosso coração. E falando, então, sobre esse salmo, nós sabemos, o nosso tema dentro desse salmo é submissão espiritual. E dentro dessa submissão espiritual, eu trabalhei dentro desse texto, e Deus foi falando no nosso coração, nós vimos algumas verdades, duas primeiras verdades. Que a submissão espiritual, ela traz uma segurança à nossa vida, nós confiamos no Senhor, uma segurança que nós chamamos de segurança confiante. E também, além da segurança, ela também nos faz subordinados ao Senhor. O versículo 1 diz que nós confiamos no Senhor, confiamos no Deus que habita nos céus, a Ele levamos os nossos olhos. E o versículo 2, ele nos fala de estarmos compenetrados no Senhor, da subordinação completa ao Senhor na nossa vida. Então, o versículo 3 e 4, esses versículos, eles nos trazem o testemunho do salmista, nos trazem assim, esse lamento, esse clamor de forma bem específica, e nós vemos aí o que? Um coração que, dentro dessa submissão espiritual, ele sabe que haverá superação para a sua vida. Então, a submissão espiritual, ela envolve, então, a superação, mas não simplesmente uma superação humana, mas uma superação que nós assim chamamos de uma superação que é uma superação vitoriosa. O que é uma superação vitoriosa? Porque podemos olhar para o Salmo e considerar que isso é assim. Olhando aqui para esse Salmo que nós temos em nossas mãos, para esses 2 versículos, nós podemos olhar que submeter-se a Deus é a preparação da superação vitoriosa. O que é superar? Superar é vencer. Superar é passar por um obstáculo, por um desafio, é superar um momento difícil na vida, superar, podemos até entender como um degrau a mais que se sobe, ou quando passamos por uma lombada, por um obstáculo. Então, quando olhamos para isso, quantas coisas nós temos que estar superando na nossa vida, mas não deixando para lá, mas realmente vencendo. Quando olhamos para o tempo que temos vivido, essa pandemia, é uma luta muito grande. Nós estamos aí, dia 17 de dezembro, faltam 14 dias para chegarmos no final de 2020. Muitos estão assim de uma forma um tanto quanto hilária, Por favor, 2020 acabe 2020, mas
Não significa que no 1º de janeiro de 2021 tudo vai mudar, tudo vai ser diferente, não. O tempo cronológico é nosso. Nós temos os tempos no sentido de tempos, minutos, horas, dias, semanas, meses e assim por diante. Não. As coisas não mudam simplesmente com um tic-tac do relógio, né? Com um segundo sendo mudado. As coisas têm que continuar dependendo de Deus para que Ele nos dê forças para a luta. Por isso, o salmista nos ensina aqui uma coisa muito importante. Ele ensina que essa superação, ela tem também uma questão do quê? De clamor. O que é? Por que nós podemos dizer que existe a questão do quê? Do clamor. Quando olhamos aqui, olha, o versículo 3, o salmista começa dizendo, tem o quê? Misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Olha, se o salmista está dizendo isso, é porque ele tinha certeza daquilo que Deus podia fazer na vida dele. Então, esse salmo ele é didático nesse sentido, porque o salmista, com o seu poema, com a sua canção, com essa entrega a Deus desse hino tão lindo, ele nos ensina o clamor, porque quando clamamos, Deus com certeza nos responderá e nós teremos a certeza de que Ele vai cuidar da nossa vida e é somente nele que nós podemos buscar, é somente nele que nós podemos e devemos clamar. Então, tem misericórdia de nós, Senhor. É interessante que ele fala uma vez e ele fala a segunda vez. Tem o quê? Misericórdia de nós, Senhor. Essa palavra, né? O clamor do salmista, versículos 3 e 4, ela é dirigida a quem? Ao Senhor. E a palavra aí é Senhor, Adonai, né? Senhor absoluto de todas as coisas. Então, e ele clama a esse Deus absoluto de todas as coisas por misericórdia. O que a palavra misericórdia quer dizer? Quer dizer ser gracioso, mostrar graça, mostrar favor. E quando olhamos para esse versículo, o salmista clamando graça e favor do Senhor, porque há necessidades na sua vida. Notem, versículo 3, tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia de nós. 2 vezes a palavra é colocada. No final do versículo 2, ele diz lá, nosso Deus, até que Ele se compadeça de nós, ou seja, até que Ele tenha misericórdia de nós. Por que o clamor por misericórdia? Porque essa ação de misericórdia, de compaixão, de vir em favor, só pertence ao Senhor. Não tem outro que possa agir assim, que possa fazer dessa forma, que possa colocar e derramar todo o favor, toda a graça, toda sorte de bênçãos, a não ser quem? A não ser o Senhor. Assim, então, nós somos convidados pelo Senhor, através desse salmo tão lindo, a experimentarmos essa misericórdia, clamando ao Senhor, porque o clamor é o início do quê? Podemos dizer, é o ponto de partida para reconhecermos que Deus Ele cuida e Ele pode nos dar a superação como resultado da submissão. E o salmista, então, no versículo de número 3 e no versículo ele descreve o que está enfrentando. Por isso ele clama ao Senhor por misericórdia. Primeira coisa que ele diz aí, olha, estamos fartos e cansados, estamos fartos de tanto desprezo. E versículo 4, estamos cansados de tanta zombaria. A palavra fartos e cansados aí, ela quer dizer como se estivesse cheio mesmo, empaturrado. Quando alguém come alguma coisa, fica empaturrado, né? Ou de alguma coisa que acontece, fica assim, o quê? Totalmente cheio e não suporta mais aquilo. O que ele diz aqui? Nós temos sofrido zombaria, que é escárnio, né? Essa palavra quer dizer escárnio. Nós temos sofrido desprezo, ou que poderia ser traduzido por opressão, por uma tratativa violenta, por maus tratos, isso tudo que pode ser. E tudo isso que a zombaria dos arrogantes e dos soberbos, orgulhosos, altivos de coração, pessoas que
olham somente para si mesmo. Então, olhando para esse salmo, parece que ele termina assim de uma forma assim triste, melancólica, mas não. Esse salmo, ele termina como começou. O salmista clamando ao Senhor, descreve o coração do que clama e conclui dizendo: nós estamos continuando olhando para o Senhor e não olhamos para essas coisas. O Senhor conhece os nossos problemas, eu estou sabendo das lutas que eu tenho, mas eu continuo clamando ao Senhor. Então, por que pensarmos em superação vitoriosa olhando para o final desse salmo? Porque a base da confiança é o agir de Deus, é no agir de Deus e não nas nossas próprias forças, nas nossas capacidades, quer sejam elas intelectuais, emocionais, físicas, o que quer que seja. Não, a nossa base de confiança é no agir de Deus. Às vezes, como ser humano, como seres humanos que somos, nós procuramos dar jeito nas coisas e temos que exercitar nossa mente, nossas capacidades para realmente fazer aquilo que é necessário. Mas a nossa dependência tem que estar no Senhor. A nossa base é o Senhor, porque é Ele que nos dá a vitória. O salmista diz por várias vezes isso, aqui no Salmo 26, por exemplo, ele diz o quê? Que o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Quem dá a vitória, quem é o Senhor. O profeta Isaías vai dizer, os que esperam no Senhor, quem espera em Deus, Isaías 40. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 8 que nós somos vitoriosos por Jesus Cristo, porque é Ele que nos garante a vitória. Então, a vitória, ela vem como resultado do agir do Senhor. E o tempo que vivemos agora, vamos pensar nesse tempo. Esse tempo, 2020, pandemia, é um tempo de profunda dependência de Deus. Como superar esse tempo? É um tempo de sofrimento. Muitos têm sofrido. Temos notícias de pessoas que têm falecido por contraírem Covid-19. Como disse alguém já certa vez em uma palestra, a contaminação é rápida e, infelizmente, quando vai a óbito, é de forma rápida também. Nós vemos o quê? Vemos esse tempo de sofrimento, de separação, um tempo de provação de todos os lados, um tempo de desgaste, desafios e mais desafios. E podemos dizer que são embates que chegam a cansar e quase pedir desistência. O que o salmista nos indica aqui? Não olharmos simplesmente para a situação, mas olharmos para onde? Olharmos para o Senhor, olharmos para Ele, somente para Ele. Tu que habitas nos céus, a Ti levo meus olhos. Sabe por quê, meus irmãos? Por maior que seja o nosso cansaço, por maior que seja o nosso embate, o que Cristo já fez por nós é muito maior do que nós podemos passar. Então nós podemos pensar, para concluir nessa manhã, eu e você temos nos submetido a Deus e preparado o caminho para a superação. Se eu não me submeter a Deus, não consigo superar as lutas e as dificuldades. Para superar algo, é preciso clamar ao Senhor como única solução que é absoluta, que é real, concreta e realmente que vai trazer realmente a solução, não é? Como nós temos clamado, como eu e você temos clamado. Também, somente Deus pode e quer agir em nosso favor. Eu tenho que tomar cuidado com a ansiedade, devemos tomar cuidado com a ansiedade. Às vezes os problemas nos fazem ficar mais focados neles do que no Senhor. Não é? Será que a gente fica enjoado das coisas, empaturrados? Há desprezo, há zombaria, como diz o salmista aqui, há escárnios, há maus tratos. Nós devemos lembrar para o salmista que ele diz em outros salmos, capítulo 1, de 1 a 3, que nós esperamos no Senhor, ficamos firmes no Senhor. Salmo 37, de 7 a 11, fala sobre isso também. E outros textos bíblicos que falam sobre a nossa firmeza em quem? A nossa firmeza no Senhor. A nossa firmeza somente naquilo que o Senhor Ele pode fazer. Porque é Ele que cuida, não tem outro não. E é Ele que fará que a gente desfrute de toda a superação. Quando olhamos para a palavra de Deus,
há uma promessa de Deus de cuidar de nós. Nós devemos entender isso. O coração submisso a Deus um dia colherá seus frutos. Hoje, agora, plantamos sementes. Quais serão os frutos das nossas sementes? Quando fazemos isso, com certeza a superação virá como um fruto maravilhoso. Olhando então para esse salmo lindo, Salmo 123, submissão espiritual. Essa submissão nos dá uma segurança confiante, uma subordinação dependente e também produz uma superação vitoriosa. Essas são 3 atitudes que são espirituais, que só se realizam quando a vida se submete completamente a Jesus Cristo Salvador. E eis uma questão: esse salmo nos liga a Jesus. Olhamos para a mensagem completa da palavra de Deus. Cristo veio seguro e confiante. Sim, ele foi seguro e confiante no seu ministério, na sua missão. Ele subordinou-se dependentemente ao Pai e superou também com vitória sobre o pecado para que eu e você fôssemos salvos por ele. Ele fez tudo isso na sua submissão ao Pai. Ele foi seguro, ele subordinou-se e ele superou o pecado e a morte por causa das nossas vidas. Cristo então se submeteu à cruz para poder salvar nossas vidas do mal e da destruição. Por isso, a salvação é a submissão espiritual ao Senhor. Deus nos convida a colocarmos nosso coração diante dele, toda a nossa vida, tudo que nós somos, tudo que nós temos, e dizermos a ele que queremos ter um coração submisso a ele. Eu convido você a fechar os seus olhos, nesse momento, vamos falar com Deus, vamos colocar isso diante do Senhor e dizer a Deus que nos alegramos em estar com ele, mas queremos colocar a nossa vida cada vez mais diante dele. Pai amado, Deus querido, muito obrigado pelo dia que o Senhor nos deu. Obrigado por sua graça, pelo seu poderoso agir, amor. Obrigado porque somente o Senhor é esse Deus que cuida de nós, soberano, que dirige todas as coisas, que controla tudo, apesar de muitas vezes nós não conseguirmos entender, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Por isso nos rendemos ao Senhor. E assim, ó Pai, nós colocamos tudo que temos, tudo que somos diante do Senhor. Nossas vidas, nossas famílias, emprego, tudo, ó Pai, tudo que temos, tudo que somos, está nas suas mãos. E pedimos misericórdia e favor do Senhor. Queremos ser submissos cada vez mais, porque dentro da submissão há a superação que só o Senhor pode dar. Superaremos com vitória, porque é o Senhor que cuida. Abençoa, Pai, todas as lutas que temos passado, Pai, age nelas. Uns lutam contra a enfermidade, contra outros problemas emocionais, outros problemas que surgem, ó Pai, e tantos desafios, mas queremos colocar nossas vidas diante do Senhor e pedir graça e misericórdia. Por favor, trabalhe em nossos corações. Abençoe esse dia, cuide dos enfermos, faz os milagres de cura naqueles que precisam. Cuida, ó Pai, dos que estão enlutados, console-lhes o coração. Pai, cuide dos que estão com Covid, ó Pai, precisam da operação do Senhor também. Cuida, ó Pai, também, eu lhe suplico, da vacina, precisamos tanto dessa vacina. O Senhor providencie ela, que dê, ó Pai, o fechamento dos testes e tudo mais, de negociações, para que haja imunização da população, ó Pai. Eu clamo, Deus, abençoe os nossos lares, cuide de cada detalhe que nos deixa em aflição, ó Pai. O Senhor sabe de todas as coisas. Abençoe esse dia, que tenhamos um tempo de dedicação em busca ao Senhor cada vez maior. Abençoa nossas igrejas, faz um avivamento no nosso meio, abençoa pastores, todos os líderes, cuide de nós, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Se esse vídeo edificou você, eu convido você a compartilhar com outros que também precisam, para que a palavra de Deus seja anunciada e outros corações sejam edificados. Deus abençoe e tenha um bom dia, em nome de Jesus. Amém.